Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Jerusalém tem uma situação política muito bem definida. Eles estão dominados pelo Império Romano. Eles não são mais os donos da sua própria terra. Eles não decidem mais as coisas, eles não têm mais mando de campo. A religião é totalmente corrompida. Em Jerusalém, onde era para existir um sumo sacerdote, você tem pelo menos 3, cada um falando a um grupo. Você tem os fariseus, que são responsáveis pelo ensino. Tem os escribas, que são responsáveis pelo registro. Tem os saduceus, que têm uma espiritualidade tida como racional. Não existe ressurreição, não existe vida após a morte. Tudo se encerra aqui. E estes homens administravam o templo. Você tem os zelotes, que é o partido político radical de Jerusalém. Morte aos romanos, tudo para os judeus. Nós vamos conseguir reaver o período Davi com Israel. Você tem os essênios, que é um grupo tido como neopentecostais da sua época. Eles vivem exilados, eles se concentram em jejum, buscam dons espirituais, buscam milagres e raramente vêm à cidade porque consideram tudo aquilo muito mundano, tudo muito desta terra, e eles vivem uma nova realidade celestial enquanto presentes ainda neste planeta e ainda habitando em Israel. São esses os poderes que existem nessa cidade. E para ficar melhor ainda, o que diz o texto? Jesus nasceu em Belém da Judéia. Dentro dessa confusão toda, para fechar com chave de ouro, Deus resolve se encarnar. Podendo já vir como um homem com 40, 50 anos, podendo já chegar com os fios grisalhos, já chegar dizendo, olha, cheguei, comigo é o seguinte, ó, quem é bom fica para cá, quem é mal fica para lá, vamos que vamos refazer Israel. Não, Deus resolve encarnar. E Ele encarna de que forma? Nascendo. 9 meses carregando Deus no bucho. Nada pode dar errado. Se o neném morre no parto, o que acontece com quem mata a Deus? 9 meses carregando Deus, Deus nasce. E a humanidade, alguns dizem, agora vai dar certo. Agora tem uma esperança. Agora tudo vai se normalizar. Voltaremos aos bons tempos. Tendo Jesus resolvido aparecer em forma de nascimento através de um bebê, lá em Belém da Judéia, e vem outro elemento no texto, em dias do rei. Você está chateado com Cabral? Você está chateado com o Cabral? Está chateado com o Pezão? Qualquer um daquela época que estivesse sentado aqui diria, meu amigo, vocês têm que agradecer a Deus. Eu vivi na época de Herodes, meu amigo. Na época de Herodes, o barraco no Palácio Guanabara, você ouvia andando na rua. Na época de Herodes, qualquer menina que dançasse para ele, ele prometia o universo. Na época de Herodes, era comum a troca de parceiros sexuais dentro da própria família. Na época de Herodes, se Herodes baixasse um decreto, você como guarda municipal, como policial militar, você tinha que matar tudo quanto é bebê de 2 anos para baixo. Febre amarela? Tem vacina não, leva para o canto e taca-lhe pedra. E não é febre amarela, isso é espiritual. Você está chateado com Cabral? Você não viveu na época de Herodes, meu amigo. Você não pagasse imposto, você não tinha seu CPF negativado.
Se você não pagasse imposto, você ia para a prisão e eram vendidas a sua mulher e seus filhos como forma de saldar a dívida. Você acha que esse mundo não tem jeito? Que você não viveu na época de Herodes. E esse povo era forte, porque viver um período desse e concentrar toda a esperança numa menina que engravidou antes de casar, meu amigo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns. O que já estava ruim agora ficou o quê? Mais confuso ainda. Em dias de Herodes, em uma cidade como Belém da Judéia, que não pode vir nada que presta. Eis que vem o que para Belém? Pessoal da magia. Aí lascou. Uns creem que os magos é porque eles eram da província de Malgos, daí o nome magos. Mas o texto cada vez mais nos convence que os homens eram magos mesmo. Mago de quê? Não sei. Só diz de onde eles vieram, do Oriente. Pastor, mas na Bíblia tem magia? Magia não tem, mas tem mago. Está escrito aqui. Mas na Bíblia tem esses negócios com magia, etc e tal. Bom, lá no Antigo Testamento você tem um momento onde Moisés tem que provar que veio da parte de Deus. E você tinha os magos do faraó que faziam quase tudo que Moisés fazia. Até que chegou um ponto que não deu mais. Tem vários relatos de tantas coisas. E muitas vezes os crentes, alguns impressionáveis, se perguntam o seguinte: qual é o limite do diabo na nossa vida? O que o diabo pode fazer? O diabo pode me deixar doente? O diabo pode me possuir? Um crente pode ficar endemoninhado? Um crente pode ser oprimido por Satanás? Quando nós vemos endemoninhado, nem endemoniado não, é endemoninhado, é ninho de demônios na pessoa. Quando nós vemos uma pessoa endemoninhada, como é que retira esse troço, hein? Se eu tiver em pecado, ainda assim eu posso ir? Porque pior do que o demônio fazendo besteira é eu chegar lá e o demônio dá caguetar meus pecados. Os sites que eu entrei, as traições que rolaram, as minhas dúvidas mais pessoais. Aí o demônio vai e escracha isso tudo na frente de todo mundo. Olha a minha vergonha. O indivíduo não fica liberto e eu agora fiquei preso pela fofoca. E mesmo sendo o diabo a dizer, o pessoal acredita. Reverendo Roberto, lá de Campinas, o Bob Freitas, meu primeiro patrão quando seminarista, lá da igreja de Jardim Nova Europa, contou para mim uma história que ele estava em casa de sábado para domingo. Sábado é o dia, assim, talvez, pelo menos para mim, e boa parte dos pastores, é um dia meio crítico, porque você está se preparando para tudo que pode acontecer domingo. Você tem que preparar-se para falar na frente de 100 e poucas pessoas, com uma linguagem que 100 e poucas pessoas possam compreender, sabendo que você será julgado pelo que você diz e será julgado pelo que você não disse ou não quis dizer da forma como a pessoa entendeu. E aonde que, por mais que você tenha de segunda a sábado, o tempo todo livre para poder receber telefonemas, as pessoas querem tratar os assuntos mais graves da sua vida em tempo real. E você tem que ir preparado para filtrar o que é o quê. Sábado, normalmente, você se prepara para essa tarefa. De sábado para domingo, 1h toca o telefone do pastor Bob. E aí eram os oficiais da igreja, que estavam na casa de um irmão, e este irmão tinha um parente que estava endemoninhado. E aí o Bob perguntou: mas vocês estão me ligando? Sim. Por quê? Para o senhor vir aqui
Mas eu ia aí por quê? Porque o Espírito falou que ele não sai da vida de fulano se o Senhor não vier aqui fazer a oração. Ah, o Roberto, telefone, não existia celular naquela época. Vocês ligaram para minha casa, no resumo da ópera, como discípulos de Jesus, para dizer que acreditam no que o diabo falou. Eu vou dormir. E ao contrário, domingo, quando eu acordar, eu vou ligar para fulano. E se a mulher dele não estiver boa, eu vou levar vocês tudo no conselho. Porque oficial de igreja que acredita no que o diabo diz, não sei se já ouviu a voz de Deus. Aí eu não sei se os camaradas resolveram fazer o certo, porque o diabo era mentiroso ou por medo da reunião do conselho. Mas o espírito saiu daquela mulher. Tem crente que acredita no que Satanás diz. E um crente fica endemoninhado? Não. Se tem o Espírito Santo? Não. Pode ser oprimido? Pode. Não precisa nem ser o demônio para nos oprimir. Falei algumas figuras aqui. Tem o Pezão, tem o Cabral. Não precisa ser o diabo. Às vezes, pensamentos suicidas oprimem as pessoas. A pessoa fica relativizando se vale a pena continuar viva, se vale a pena continuar trabalhando. Opressão, peso, não significa que é o diabo. Mas pode acontecer. E pastor, qual que é o limite da atuação do diabo na vida de alguém? O limite sempre é Deus. Se a sua vida converge em Deus, o limite sempre será Deus. Lembra da história de Jó? Quando aquele espírito adversário começa a dizer, aliás, ouve de Deus que Jó é homem reto, íntegro, e o espírito adversário lança uma dúvida, ele só é bom porque ele tem tudo. Mas quando a vida dele tiver um monte de problemas, ele vai perder a fé no Senhor. E o que Deus diz? Prove, só não tire a vida. O limite sempre será Deus. Mas eu vejo muitos crentes se preocupando com a figura do diabo. E quando pegam os textos dizendo que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, talvez pensem, chegaram esses magos, esses bruxos, com certeza para matar a criança, fazer sacrifício com a criança. Mas esses magos perguntavam, onde está o recém-nascido, que ele é o quê? O ambiente já era ruim, e agora? Eles chegam em Belém dizendo o seguinte, a vida de vocês mudou, nasceu um novo rei, cadê ele? Você acha que o país está sem governo? Imagina um país como o nosso, que todos acham que está sem governo, surgir alguém na mídia dizendo o seguinte, tem um rei que está reinando aí, e nós viemos trazer nossos sentimentos. Não, peraí, já mudou o governo de novo, eu não fiquei sabendo? Deixa eu dar F5 aqui nos meus principais sites de notícias. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aí vem o papo de maluco. Porque vimos a sua... Aonde? Hã? Não entendi. Papo de doido? Vimos o quê? E viemos para... Você consegue entender que história é essa? No resumo, fariseus, saduceus, escribas, essênios e zelotes, Herodes, 3 sumos sacerdotes, o reino um caos, vêm os magos vestidos como se fossem do antigo secos e molhados. E diz o seguinte, tem um novo rei. Tem, porque uma estrela brilhou lá de onde nós viemos. Aí nós viemos acompanhando essa estrela. Aí nós chegamos aqui e nós queremos adorá-lo. Ele está onde? Que rolo! Que doideira! Tendo ouvido isso, o que aconteceu?
alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a... Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria... E qual foi a resposta? Verso 5, toda a igreja, em... vírgula. Por quê? Qual o texto? Você está preocupado com o diabo? Se diabo oprime, se diabo entra no corpo, se diabo joga a pessoa de um lado para o outro, se faz vomitar, se faz virar pescoço, se faz virar olho, se incha, se traz doença, você não entendeu o evangelho. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Esse texto está dizendo que a dureza do coração do ser humano pode ser tão grande que você está em Israel, surgem 3 magos e dizem o seguinte: nós viemos seguindo uma estrela que saiu de onde nós moramos lá no Oriente, porque nasceu o rei dos judeus e viemos para adorá-lo. Uma informação dessa, sabe o que causa a um coração endurecido, a um povo alienado, que é religioso, mas se esqueceu de Deus? Alarde, taquicardia, estresse. O povo não glorifica a Deus dizendo: nasceu o Salvador, há esperança, nasceu o Salvador, é o fim da nossa escravidão. Não. O nascimento de Jesus significava o quê? Mudança de status quo na sociedade. E verdade seja dita, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, o maior medo das pessoas sempre qual vai ser? O que eu vou perder com isso? Esse é o maior medo nosso. Entra governo, sai governo, o que nós queremos saber? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O que eu vou perder com isso? O que eu vou ter que pagar a mais com isso? O que eu vou receber a menos com isso? Minha classificação passa a ser como? Meu trabalho muda de que forma? É só isso. Isso aconteceu aqui, ó. Quando ouvem de que tem 3 homens esquisitos dizendo que nasceu o rei dos judeus, como que o reino fica? Abalado. Por quê? Porque se tem um novo rei, mudou tudo. E meu cargo? E meu salário? E meus benefícios? E meu casamento enrolado? E minhas mulheres na rua? E meus homens na rua? E os filhos que eu não assumi? E os filhos que eu joguei fora? Tem um novo rei? Poxa, estava tudo combinado, tudo apalavrado. Meu esqueminha estava todo direitinho. É isso que acontece com corações endurecidos. Então, nem aí para nada, nem para coisa nenhuma. Só não pode mexer no meu queijo, meu amigo. A palavra do Senhor ainda diz: o reino se alarmou, convocaram os principais pastores, os teólogos formados em Houston, Minnesota, Massachusetts, formados na Europa, onde as igrejas estão morrendo. É lá que saem os grandes doutores. Pegaram esses homens e fizeram uma enquete. Onde que está previsto nascer o rei dos judeus? E o que eles respondem? Uma pergunta dessa é boba para nós. Nós somos os homens mais conceituados. Nós somos exegetas. Nós somos teólogos. Uma pergunta dessa, a regra é clara. O rei dos judeus nasce em Belém. Próximo assunto. Coração duro faz com que nós fiquemos assim. Sou salvo? Sou. Então que se dane o resto. Sou salvo? Sou. Agora vou brincar de igreja. Meu filho, minha filha é salvo? Não é salvo? O inferno existe para algumas pessoas mesmo, né? Deus faz tudo perfeito, que elas se danem. Coração endurecido
faz com que nós nos assentemos todo domingo, ouçamos uma mensagem que vem do Evangelho. E qual é a ruptura que isso faz na nossa vida? Nenhuma. Minha preocupação é onde eu vou almoçar daqui a pouco. Minha preocupação é porque está chovendo. Minha preocupação é a seguinte: vai mudar alguma coisa na minha vida ou eu posso continuar sendo eu mesmo? Continuo sendo eu mesmo? Então tá bom. Esses homens têm uma dureza de coração tão grande, o reino está tão podre, que eles até dizem o texto que justifica a resposta de ser em Belém. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela, sempre é na surdina, sempre é na manha do gato, rolo, nunca é tratado às claras. Não. Tem sempre um secreto, tem sempre um bate-papo assim de pé de ouvido. Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, olha aqui, ó, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Tamanho, idade, se é gordinho, se nasceu cabeludo, como é que são os pais, endereço. E quando tiverdes encontrado, vocês me avisem, para eu também ir o quê? Não tem nenhum comunicado ao povo. Um novo rei vem chegando. Faremos uma transição. Nasceu aquele que há de julgar toda a existência. Pano de saco e cinza para todo mundo. Não. Quer que tem? Vem. Vamos bater um papo só a gente aqui. Vamos fazer primeiro o nosso esquema, que sabe como é que é, né? Notícia errada para o povo dá problema, dá rebelião. Não, vamos ver aqui. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o... Olha que encontro. Nasce Deus. E quem vem para adorar? Pastores, chamados por anjos, e os magos são chamados por uma estrela. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se Você quer saber o que acontece quando Jesus emerge na história? Até quem lida com magia percebe uma estrela diferente. Magos, porque talvez fossem astrólogos. E caminham. E quando veem que a estrela para sobre onde estava o menino, eles entram. E sabe o que eles fazem? Com todo o seu mundo místico dentro deles, o adoram. Já os teólogos têm texto bíblico para tudo. Mas só querem saber se vão mexer no queijo. Teólogos não entraram onde estava o menino. Exegetas, os escribas não foram, os fariseus não foram, os zelotes não foram, os saduceus não foram, os essênios não foram. Aqueles que foram, os magos. Por quê? Porque tinham tanta sensibilidade para compreender que uma estrela estava diferente, para entender que o momento do tempo era do nascimento do rei, e partiram. Eram tão inocentes que procuraram salvação na religião, procuraram salvação em Israel, mas não encontraram salvação, só encontraram religiosos com texto bíblico na ponta da língua. Quando as pessoas chegam para você e lhes entregam seus problemas, elas encontram em você salvação
ou elas encontram um versículo bíblico. Ou, quando a pessoa diz, fulano, minha vida está uma desgraça, me socorre. O que você diz para elas? Faz o seguinte, vai domingo lá na minha igreja, que lá você vai ouvir uma palavra. A pessoa pede ajuda, e o que você dá para ela? Ir para um ambiente que ela não conhece, para estar entre pessoas que ela nunca viu, e ela nem sabe se o que ela vai ouvir vai abençoar a vida dela. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Alguns dizem ouro porque era rei, incenso porque seria sacerdote, e mirra porque iria morrer. Não sei. O que me diz nesse texto não é o porquê que levaram, mas é a sensibilidade de saber que o encontro com Deus significa entregar alguma coisa. Esses homens têm uma sensibilidade espiritual enorme. Enquanto eles se encontram com um menino e entregam ouro, incenso e mirra, você tem crentes no século 21 que querem debater de forma teologal, sabe o quê? O dízimo. O dízimo é do líquido ou o dízimo é do bruto? O dízimo ainda vale para os dias de hoje? Estou há 6 meses sem dar meu dízimo, posso ir na igreja? Estou pegando meu dízimo para pagar coisa para terceiro, Deus me manda para o inferno? Estou certo? Estou errado? Sensibilidade espiritual. Havia um homem chamado Abraão, em um período tão primitivo da história da humanidade, que quando um homem se encontrava com Deus ou tinha um evento sobrenatural, sabe o que ele fazia? Ele juntava um monte de pedra uma em cima da outra e chamava como coluna. E se você passasse naquela estrada e visse um monte de pedra uma em cima da outra, você sabia o quê? Ali rolou algum negócio. Alguém se encontrou com um anjo, se encontrou com Deus, alguma coisa teve. Era assim. A primitividade do homem do Antigo Testamento no período do livro do Gênesis. E Abraão, um belo dia, se encontra com um ser que, como não tem nome, e ninguém sabia o nome, ele é classificado como Melquisedeque. E é um ser tão sobrenatural, tão amplo em termos de si mesmo, que ele é classificado como rei de Salém, uma cidade de ninguém nunca nem foi, só se sabe que é perfeita. E quando Abraão se encontra com esse ser, Melquisedeque, rei de Salém, ele não tem outra coisa a fazer senão contemplar essa figura e dar o dízimo. Aí talvez você pense, ele pegou dinheiro, né? Não existia. Não existia papel moeda. Foi em cheque, né? Não existia cheque. Foi moeda, né? Também não tinha. Estamos falando de um período tão primitivo que encontro com Deus era botar 10 pedras uma em cima da outra. Mas Abraão sabe que encontrar-se com Deus significa entregar alguma coisa. Os reis magos sabem que encontrar-se com Deus significa tirar de si alguma coisa. Os crentes no nosso dia acham que encontrar-se com alguém na igreja significa arrancar de alguém alguma coisa. Se eu sou membro da igreja, a igreja tem obrigações. Essa é a nossa espiritualidade, onde encontrar-se em um ambiente religioso significa achar que o ambiente religioso tem obrigações para comigo. Quando todos os homens que se encontram com Deus entregam qualquer coisa de si, porque sabem que vem chegando aquele que é o mais valente. E sentem a necessidade de extrair de si alguma coisa. Para nós hoje, nosso nível se encontra tão raso que a gente só pensa em dinheiro.
Você não pensa em tempo. Você não pensa em comprar um chip da TIM para ligar para cada missionário gratuitamente só para orar por eles. Não. Você pensa, o pastor está falando de dinheiro. Essa é a tua espiritualidade, que acha que tudo se resume a dinheiro. A palavra do Senhor ainda diz: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Como é que era a adoração desses magos, hein? Não sei. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Eu trouxe ouro, eu trouxe incenso, eu lhe trago mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para onde? Quem se encontra com Jesus não pode fazer o mesmo caminho de antigamente. Quem se encontra com Jesus só pode trilhar outro caminho. Você se encontrou com Jesus, você veio, a trajetória da sua vida, e você encontrou-se com Jesus, mas você ainda faz os caminhos antigos. Se tiver de mentir, você mente mesmo. Se tiver de negar a Deus, tu nega que é uma beleza. Se tiver que meter a mão em alguma coisa que não é tua, tu vai mesmo. Se tiver de prostituir-se, se tiver que deitar com alguém sem amor, é contigo mesmo. Se tiver de fraudar alguma coisa com você mesmo, é a guerra da carne, meu amigo. Mas você se encontrou com Jesus? Porque até os magos, quando se encontram com Jesus, eles não voltam mais pelo mesmo caminho que vieram. Porque o encontro com Jesus impacta, revoluciona tudo. Modifica totalmente as estruturas da existência. O indivíduo se torna outra pessoa. É um longo caminho, onde o encontro com Jesus muda tudo. Ele sabe que não pode mais mentir, não pode mais roubar, não pode se manter preso a qualquer tipo de ordem de vícios. Porque o problema não é a substância em si, mas é a fraqueza emocional que leva a viciar-se. E é por isso que a Bíblia diz: todas as coisas me são possíveis, mas nem todas me são convenientes. Posso fazer de tudo, mas nada pode dominar-me. Quem se encontra com Jesus, regressa por outro caminho à sua terra. Você já se encontrou com Jesus hoje? Se você se encontrou com Jesus hoje, você tem um outro caminho a perfazer na sua vida. Havia lá em Paulo Afonso uma senhora que veio trazendo seus netos à igreja. E muito tempo depois eu fui descobrir que essa mulher era casada com o dono do maior terreiro de macumba lá de Paulo Afonso. Isso para alguns era motivo de alarde. Coisa mais normal do mundo, vamos embora. E conforme vai tendo tempo e intimidade, ela diz: pastor, tá vendo meu marido que todo domingo me deixa aqui com as crianças? Sim, ele é macumbeiro. Digo: é mesmo? É. Pois não. E ele me traz aqui com os netos porque ele não quer que as crianças façam o que eu fazia e o que ele faz até hoje. Perfeito. Tem algum problema? Não, o problema é só ele que ainda está nessa, mas vamos embora. E aí essa mulher chegou para mim e perguntou: pastor, eu quando estava lá nos trabalhos, eu via tanta coisa, será que isso era o diabo? Não sei. Como é que eu vou falar em nome do diabo? Não sei. E o que ele disser, ele está mentindo. Só isso eu sei, que o que ele diz é mentira. Agora, o que tem de verdade, não tem como saber. A senhora já se encontrou com Jesus? Já. E o que a senhora sente hoje? Sou outra pessoa. Que bom, minha irmã. Perfeito. Passado um tempo, no dia que foi um dos mais difíceis da minha vida, dizer à segunda igreja de Paulo Afonso
que Deus estava me chamando para retornar para o Rio de Janeiro. Na fila dos cumprimentos, aquela choradeira, porque a igreja, ela perde ou deixa de ter um pastor, mas o pastor deixa de ter o convívio de 50, 60 pessoas de uma vez só. E aí, no meio daquela choradeira, ela chega para mim e disse: pastor, eu vi o senhor indo embora da igreja. É mesmo? Vi. E eu sempre achei que as visões que eu tinha era coisa do diabo. Mas quando eu vi o senhor indo embora da igreja, meu coração ficou muito triste e ao mesmo tempo consolado, porque o mesmo espírito que lhe trouxe era o que estava lhe levando para outra coisa. E eu perguntei para ela: minha irmã, isso foi Deus ou foi o diabo? E ela disse: nunca foi o diabo. Eu sempre tive Deus e não sabia. Há pessoas com sensibilidades diferentes. Mães que sabem que vai chover quando está sol. Mães que o filho está do outro lado do mundo e ela liga dizendo que sentiu aperto no coração. O filho diz: pois é, mamãe, aconteceu tal coisa assim, assim, assim. O que explica isso? Isso não é explicável. Isso é fato. Só isso. E fato é, em que um ambiente religioso, onde as pessoas só querem saber das suas benéfices, quem deu de 10 nessa história foram magos que vieram do Oriente. Porque tiveram sensibilidade para compreender, olhando as estrelas, que a configuração da realidade se alterou. Você que está aqui nesta manhã, ou você que vai ouvir essa mensagem por Zap, vai ver no YouTube, no Face, e por quantas e qualquer outras vias, você já se encontrou com Jesus hoje? E esse encontro com Jesus alterou em quê a sua percepção da realidade?